O Thiago Nigro fez um vídeo e ele postou: quem tem Airbnb pode pagar 44% de imposto. Pode. Explica pro pessoal melhor sobre isso, pra tirar aí, essa coisa da cabeça. Lá no cenário máximo, onde o cara tem 25 apartamentos, tá fazendo a porra toda. Na pessoa física. Na pessoa física, assim. Mas quem é que vai fazer isso, né? IBS e CBS vão mexer com alguns impostos. Se ele não estiver enquadrado como contribuinte de IBS e CBS, não há nenhuma mudança nenhuma. Nada muda. Não cria confusão onde não precisa. Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast aqui do canal do Fintereu. E é óbvio que você está vendo esse cenário super diferente porque estamos em um outro ambiente. Você que acompanha os outros episódios, a gente fazia no nosso escritório. Vamos mudar o nosso cenário, mas não é esse. Hoje estamos num cenário especial, que é o cenário de um grupo de mentoria que eu faço parte e os meus convidados também, que a gente vai tratar do tema desse podcast, que é o Estúdio Craft. Craft é um grupo de mentoria, de mastermind, aí tem vários jeitos de falar isso, que a gente troca ideias, estratégias de negócio, principalmente na parte digital. Não tem nada a ver com Airbnb, assim, em algum nível tem, porque através desse conhecimento a gente vai criando os nossos conteúdos, as nossas estratégias e tudo mais. E hoje vamos falar sobre um tema que está muito em evidência ultimamente. A ideia, não só a ideia, mas a lógica da reforma tributária também chegou aos proprietários de imóveis. Então você provavelmente já deve ter ouvido falar no CBS, no IBS, está desesperado, e agora, como assim? Eu vou ter que pagar mais um imposto, etc. Então eu trouxe duas pessoas aqui para ajudar a gente a entender um pouco dessa coisa toda, que é a reforma tributária nesse quesito do IBS, do CBS, do imóvel, da locação, do Airbnb, etc. Então trouxe o Klaus Meirose. É Meirose? Meirose. É alemão, fala. É I em alemão, tem som de AI. Então é Meirose. Exatamente. Meirose. Então, é Klaus... minha rosa e vai que vai. Boa. É isso, boa. Klaus Meirose é formado em engenharia de produção pela UFRJ. Temos dois cariocas aqui hoje. Vamos ver se eu dou conta desses dois cariocas. Tem um MBA em gestão de negócios pelo IBMEC e MBA em gestão e marketing esportivo pela Trevisan. Atualmente é CEO e fundador da True Giants, empresa de consultoria e gestão focada no crescimento de empresas micro, pequenas e médias. Acabei enrolando aqui o texto. Micro, pequenas e médias empresas. Você não atende empresa grande? Não. Só como CEO mesmo? Eu CFO, na verdade, né? Não, só pequena e média empresa. Boa. Média empresa. Já cansei de trabalhar. Trabalhei tanto tempo com grande empresa que eu falei, enchi o saco. Não, total. E é investidor e sócio de mais 9 empresas startups. Recentemente foi diretor de gestão e finanças do Grupo Globo, das empresas de mídia impressa. Além disso, trabalhou nas empresas Claro, Oi e TIM, sempre na área financeira e de gestão. Seja muito bem-vindo, Klaus. Obrigado, cara. Mais conhecido como Gigante. Gigante. É que ele tá sentado aqui, então vocês não vão ver. Exatamente. Então, curiosidade, eu tenho 2,8 metros de altura, mas pode chamar de Giga à vontade, que a galera já tá acostumada. Boa. O nome da empresa é True Giants por causa disso, né? Pois é, True Giants, né? Gigante em inglês, se você não, né? Então, muito obrigado, Klaus. Valeu. E, inclusive, obrigado só para contextualizar, Klaus também auxilia como um CFO, eu diria, sim, nessa dinâmica de temporada. CFO as a service para uma empresa que faz gestão e administra imóveis de temporada. Do Rio de Janeiro, uma das principais do Rio de Janeiro. Uma das maiores do Rio de Janeiro. Boa, então a gente vai entender um pouquinho melhor sobre como que gestores estão sendo impactados por isso e também proprietários que estão também precisando dessa informação. E também trouxe aqui o Pablo Arruda, eu chamo ele de Pablito, que é advogado e professor há quase 25 anos, cuida dessa parte de sucessão patrimonial, de toda a parte de gestão tributária. Acredito que mais para pessoas físicas ou, no geral, para pessoas jurídicas? Mais para pessoa jurídica por conta da estruturação de holdings. Perfeito. E também na reestruturação de empresas familiares de um modo geral, não só patrimoniais, mas operacionais. Então, o foco maior é realmente o produtor de riqueza empresário. Perfeito. Muito obrigado aí, Pablo, pelo convite. Por aceitar o meu convite aqui. E aí a gente entra na lógica que é, a partir do momento que a pessoa tem um imóvel, né? Ela tem que pagar o CBS e o IBS. Vamos entender quais são essas regras novas que estão sendo implementadas e como que isso impacta o proprietário de imóveis. Quantos imóveis o cara precisa ter para ser impactado? Se não vai ser impactado, como que vocês
traz essas Maravilha. informações para a gente. Vamos lá. Primeiro, o que determina se vai ou não haver a incidência desse novo imposto dual, chamado IBS-CBS, a gente pode chamar de IVA também. A mesma sobre coisa, valor vai ser. agregado. Valor agregado. Ok. Exatamente. Que na verdade é uma expressão errada, porque não é um imposto. O IVA é uma dualidade tributária. IBS e CBS, que juntos são chamados de IVA. E aí a gente já é acostumado, em alguns países que nós visitamos, você tem a figura do IVA, aqui na América do Sul mesmo, no Chile, por exemplo, no Paraguai, você tem a Uruguai, né, figura também. do IVA, onde você vê destacado na nota a presença daquele imposto dual. Bom, a incidência está de acordo com o fato gerador. Então, a propriedade do imóvel em si não vai ser geradora de IBS-CBS. Você continua tendo que recolher lá o IPTU anual. Normalmente, o imposto territorial rural, se for o caso, você vai recolher o imposto pela propriedade. A destinação econômica do imóvel é que pode gerar a incidência de IBS-CBS. E aí a gente vai falar de compra e venda e locação. Na verdade, compra não, mas a venda e a locação. Então, a venda imobiliária e a locação imobiliária podem, mas não necessariamente sempre, gerar a incidência de IBS e CBS. Então, na dinâmica, por exemplo, eu sou um anfitrião de Airbnb. Eu tenho um imóvel. Eu vou pagar esse IBS e CBS? Quais são as regras para que eu esteja elegível, né, contribuinte para pagar esse CBS e o IBS dentro dessa dinâmica nova? Habitualidade econômica. Tá. O legislador usou um critério que parece ser abstrato, né, não concreto, inconcreto, mas ele trata da habitualidade como sendo um fator. Então, primeiro, as empresas que forem proprietárias de imóveis e alugarem imóveis serão sempre contribuintes de IBS e CBS. Por quê? Porque uma empresa existe para ter uma atividade econômica por habitualidade. Ela nasceu para aquilo. Mesmo Então, que ela tenha um imóvel mesmo que ela tenha um único que imóvel. Você tem que saber quem é o dono, né? Exato. Quem é o dono? É uma pessoa física ou uma pessoa jurídica? Então, isso muda o jogo. Então, é pessoa jurídica? Então, tem. É pessoa física? Aí você vai para uma outra regra. só. Aham. E na pessoa física, que imagino que a maior parte das pessoas que estão vendo são anfitriões e estão preocupados. Um imóvel. Para um imóvel, então qual que é a regra, assim, para a pessoa entender? São mais de 3 imóveis, tem uma quantidade de faturamento anual, como que isso está sendo? É um critério duplo. São 3 imóveis, até 3 você não está sujeito. enquadrado. Acima de 3 e com o faturamento anual acima de 240 mil, você está enquadrado. É importante entender aqui que é uma dualidade cumulativa. Vamos traduzir isso de um jeito fácil? Tem que ter as duas coisas juntas, que é o sujeito ter mais de 3 imóveis, e até 3 está ok, está fora, mas mais de 3, e que renda para ele aluguéis de mais de 240 mil por ano. Somados. Somar os dois critérios em conjunto. Por exemplo, se ele tiver 4 imóveis, mas não faturar mais de 240 mil, ele está fora. Se ele tiver mais de 240 mil e não tiver os 3 imóveis, em princípio, ele também está fora. Aí tem uma regra, detalhe, que é, se ele tiver mais 20% daqueles 240, ou seja, se ele tiver 288 mil de faturamento, mesmo que não tenha 3 imóveis, a interpretação que está prevalecendo é que ele também vai ser contribuinte. Tem ali uma discussão que vai ser travada, mas hoje, não está valendo ainda, né, porque a gente está na fase teste, mas de a discussão de que 280 mil, mesmo que não tendo mais de 3 imóveis, já haveria incidência se ultrapassar em 1 centavo esses 288 mil. Ou seja, o cara pode ter um imóvel, se ele tá cobrando pra caramba no aluguel. Aham. Assim, no final das contas o leão, o governo, na hora que tiver fazendo resultado, ele vai querer morder um pedaço. 2, né? Porque tem o imposto de renda junto. Assim, posso dar um passo atrás nessa Pode, conversa? lógico. Porque eu acho que assim, existe muita confusão e a gente está passando por um momento de mudança tributária, que são 3 componentes da reforma, né? A reforma do consumo, que é o CBS e o IBS, a reforma da renda, que agora a gente está passando por... a gente subiu a tabela do imposto de renda para pessoa física, veio a tributação sobre dividendos para quem ganha acima de recebe mais de 600 mil ano,
como dividendos de uma empresa. Então, pode ser que uma empresa lá no final, se você tem 4, 5, 6 imóveis, gerou renda pra caramba, 10 imóveis, gerou renda pra caramba, você vai pagar o CBS-IBS e depois você vai pagar ainda o imposto de renda sobre o dividendo que você receber. E ainda tem um imposto que está em aprovação, mas pelo que eu entendo e tenho visto, vai passar, que é a tributação sobre patrimônio. Então, os 3 componentes. Então, você IGF. IGF? É o Imposto sobre Grandes Fortunas, sim. o nome. Então, é o imposto... Esse para mim, é o que mais vai ferir para quem tem volume de patrimônio. Então, um cara que tem 10 imóveis, 15 imóveis... Mas patrimônio em tijolo ou qualquer tipo de patrimônio? Qualquer tipo de patrimônio. Na verdade, essa é uma regra que eu acho que ainda vai ter briga. Mas a gente vai chegar lá para não confundir, porque senão a gente está no CBS e DBS e a gente vai andando no sentido da cadeia dos impostos. Então, qual é o grande lance? O imposto sobre consumo, que é o que a gente está falando sobre o CBS e IBS, a gente tem que entender que o governo também não quer morder o que não tem volume. Ele quer morder o que tem volume. Então você tem um imóvel, não tem. Você tem 3 imóveis, até 3 imóveis, não tem. Opa, passou de 3 imóveis, você tem 4, tá fazendo mais de 240, vem cá, filho. Se mesmo que você não tem 3, tem 280, que é a conta lá, etc. 288. Opa, vem cá, filho. Então, essa é a lógica. Então, essa mudança toda é para você organizar um pouco melhor essa estrutura toda. Mas todo mundo tem que entender que tem que olhar as 3 componentes. Não adianta só olhar o CBS e o IBS. Porque o CBS, às vezes você resolve um problema e lá no final da cadeia você tem que olhar o cômputo geral. Você tem que entender a estrutura tributária olhando consumo, renda e patrimônio para entender o que faz sentido para você. Se é melhor botar na pessoa física, se é melhor deixar na pessoa jurídica, se você vai constituir uma holding, o que você vai fazer nessa estrutura. E só dá para entender isso olhando para o indivíduo, para a pessoa, para o que o cara quer. Então, cada caso é um caso. Não dá para ir para generalizar essa parada. Tem gente que chega para mim e fala assim, Rômulo, vale a pena abrir uma MEI para eu colocar os meus imóveis? Aí a pessoa acha que é só emitir uma nota fiscal na MEI, no imóvel, na pessoa física, né? Não pode até por conta da atividade, né? Sim, a atividade econômica não admite. É uma coisa interessante, fugindo um segundo da parte jurídica, né? Que é o motivo pelo qual eu estou aqui, mas puxando muito dessa coisa política, é uma política um pouco perversa do ponto de vista do crescimento do sujeito. Porque saiu uma postagem, inclusive, no site do governo, né? Se você é playboy, isso não é para você. Depois apagaram, né? E aí, mas se você ganha até 5 mil reais, isso aqui é para você. E aí, trata o cara que ganha mais de 5 mil reais como playboy, como se ganhar mais de 5 mil reais fosse um pecado capital. E leva as pessoas ao menos. E aí, atropelando aqui, dando uma dica para vocês, não importa o que a gente fale aqui, nunca trave seu crescimento por questões tributárias. Esse é um grande ponto. Porque assim, se eu cresci, entendeu? Se eu tenho condições de comprar mais imóveis, eu tenho condições de contratar melhores profissionais da área jurídica, da área financeira, para fazer uma melhor gestão desses impactos e continuar crescendo. Ou seja, cuidado para não deixar a mentalidade do menos como algo melhor travar o seu crescimento. A gente estava sentado ali fora brincando, nós 3, né? Que a gente estava falando o seguinte, né? Queira pagar muito imposto. Porque quanto mais imposto você está pagando, mais dinheiro você está fazendo. Mas seja eficiente, pague a menor alíquota possível. Faça um estudo para saber qual é o efeito. Tem uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin na hora que eles estavam falando sobre a Constituição americana, que tem uma frase que ele diz que é death for taxes, né? Que só tem 2 coisas que você não vai escapar na vida. Uma é que você vai morrer, a outra é que você vai pagar imposto. Então, bicho, dado essa situação que você não vai escapar, vamos tentar fazer o melhor possível com o que a gente tem. Aí que acho que o pessoal fica um pouco inseguro, porque às vezes parece que é um modelo ideal que deve seguir. Claro que você tem padrões, né? O IBS vai funcionar assim, junto com o CBS. E as caixinhas para você se enquadrar. E aí entra a eficiência tributária de pegar aquele indivíduo, entender o patrimônio dele e ver como que pode, dentro da lei, criar uma estrutura, por exemplo, uma holding patrimonial, que é o que você está cansado de fazer, especialista nisso, para conseguir criar essa eficiência tributária. Sim. Não sei até que ponto, por conta dessa reforma, acaba gerando muita dúvida nas pessoas de, não, peraí, será que eu faço o movimento A ou o movimento B? O que eu acho, antes de mais nada, para o pessoal entender,
Primeiro que IBS e CBS passam a valer com impacto financeiro a partir de 2027. E a com gente- exatamente. a alíquota pequenininha. 1%, Ele né? está 1% esse Ele ano, vai subindo compensável. até 2033. E aí, em 2033 ele estará pleno. Full. E até lá a gente vai ter ainda um período de 2 a 3 anos em que talvez seja mais econômico, os estudos que eu fiz, do que o que é hoje. Só isso já é muito interessante. É isso. Outra coisa é, IBS e CBS vão mexer com alguns impostos. Alguns impostos vão ser modificados. ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, o imposto de renda, por exemplo, se alguém comprar um imóvel e vender esse imóvel, ele tem ganho de capital na pessoa física. Ele vai continuar pagando isso do mesmo jeito que é hoje. Se porventura ele compra um imóvel e aluga no Airbnb, por exemplo, ele também tem imposto de renda e vai continuar pagando o imposto de renda do mesmo jeito que tem hoje. Se ele não estiver enquadrado nas condições que a gente falou como contribuinte de IBS, não há nenhuma Nada muda, mudança nada nenhuma. muda. Zero. E ainda subiu não 5 cria- mil reais, né? Por isso que eu tô dizendo assim, ele falou bem, não ele é mais polido que eu sou menos polido. Então é o advogado e o financeiro. Porra, não inventa roda onde não tem, bicho. Não cria confusão onde não precisa. Tá achando chifre e cabeça de burro. É, pelo em ovo. pelo em ovo, É porque não o Thiago precisa. Nigro fez um vídeo ia falar e ele isso. postou que quem tem Airbnb pode pagar 44% de imposto. Pode, Explica pro pode. pessoal melhor sobre isso, pra mas tirar aí, essa assim, coisa da cabeça. Lá no cenário máximo, onde o cara tem 25 apartamentos, tá fazendo a porra toda. Tá Na pessoa física. na pessoa física, assim, é óbvio que tem um modelo lá, porque, sim, mas quem é que vai fazer isso, né? É Então, muita burrice se o cara... É, exato. Então, assim, a gente espera, né, que o cara que tem mais de um volume de imóveis, mais de 3, 4, 5, 10 imóveis, o cara já tem uma estrutura e ele tá mais assessorado para fazer isso. E você que tem 1 ou 2, vida que segue o jogo, entendeu? Não vai mudar nada, não tem muita mudança. E a lógica dos 44%, porque não está considerando o redutor, que no caso o Airbnb foi colocado como um componente hoteleiro, como um pagador. Tá uma boa hora para explicar isso. Boa, Rômulo. Acho que é uma ótima hora para explicar isso. Primeiro, o pessoal entender. IBS e CBS vem com uma alíquota que vai servir como base. Ela não está definida, mas ela deve ficar em 28%, talvez um pouco lá, um pouco lá. Quando a gente fala Independente do isso... setor. Independente, é a alíquota padrão. Ok. É isso. A alíquota Aí base. tem alguns setores Só de já falar isso, as enquadrados. pessoas já infartam, né? Porque é 28%. Mas tem alguns setores que vai haver redução e tem outros que vai haver majoração da alíquota. Ah, é? Claro. Bebida é um Ah, que tipo vai ter o imposto a do gente pecado. Tá chamando, imposto seletivo é o nome oficial. Ok. E o pessoal está chamando de imposto do pecado. E tem saúde, educação, itens da cesta básica, eles vão pagar 40% da tabela. Então, assim... A Tem menos itens que são desse... zerados. Leite, por exemplo, é zerado. Livro vai continuar zerado, porque livro está na Constituição, então não pode E mexer. aí, na locação, a redução prevista é de 70%. Mas tem dois tipos de locação. Calma, Respira. respira, 70%, o que levaria a uma alíquota provável, porque ainda vai definir a central, de 8,4%. Isso. Tá. Para Airbnb, houve uma equiparação à hotelaria. Essa equiparação é odiosa, porque ela acredita que vai haver uma competição entre o Airbnb e o hotel, tal qual tem hoje, e que, portanto, a forma de cálculo deveria ser a mesma. O que leva a alíquota do Airbnb para 16,8%. E aí, realmente, dá um desespero, dá um trimelique. Só Porque que- se eu tiver uma empresa, por exemplo, alugando Airbnb, eu já pago imposto de renda pessoa jurídica, 4,8%, eu já pago CSLL, 2,88%, e eu vou deixar de pagar PIS e COFINS de 365 para pagar no lugar de PIS e COFINS de 365 16,8%. Então, pô, tu tira 365 e bota Tá 16,8%. quase 23. Pô, meu irmão, o cara fica doido e vai jogar realmente lá para cima. Aí qual é o ponto central aqui? O IBS e a CBS são impostos são tributos não cumulativos. O que significa isso para qualquer um que entender aqui? Eu não posso ter imposto sobre imposto. Então, se eu compro por 100 e vendo por 200, vai tributar, quando eu vender, sobre 200. Só que o cara que comprar de mim vai ganhar um crédito do IBS e CBS que eu pagar e assim a cadeia vai andando. Na prática, o que significa? O dono do imóvel, do Airbnb, ele tem despesas. Essas despesas que ele contrata, manutenção, limpeza, obra, comprar o próprio imóvel, vai fazer com que alguém ali
pague BS-CBS. Uhum. Esse valor que aquele alguém pagar de BS-CBS, por exemplo, que é a construtora que vendeu para ele, esse valor que aquele cara pagar, ele, o dono do imóvel, vai se creditar, vai virar credor. E ele vai abatendo de BS-CBS que ele tem que pagar. Na prática, Rom, vai ter gente pagando menos do que paga hoje. Se Claro, souber fazer isso. Se souber fazer isso. É Então, que eu acho que esse é o grande. Acho que o grande lance está aí, né? Tem um pessoal falando, né? Ignorância é uma benção, né? Mas tem uma hora que você vai precisar de suporte, de ajuda, porque se você faz isso no volume e entender essa dinâmica de créditos e débitos, o que eu tenho que pagar e tal, não é trivial. E se você quiser fazer num papel de pão em casa, vai dar M. Então, você vai precisar buscar alguém que te suporte para fazer isso. Eu tenho... Aí começa. Eu tenho um imóvel, para simplificar. Eu tenho um imóvel. Não vou pagar... Você não tem CBS, CBS. Então, você vai começar a andar na cadeia que o cara que vai começar a pegar crédito e tal é o cara que já tem mais organização, já tem uma estrutura. Você que tem um, continua... Você não vai pagar, não vai tomar crédito, não vai pagar, continua um problema. Então, assim, quando a gente olha para maioria da galera que está com um imóvel, 2 imóveis fazendo isso, o impacto continua nenhum, zero. A dica é, se você tem mais de 3 imóveis, fatura mais de 240 mil, ou mesmo com menos de 3 imóveis, com 3 imóveis ou menos, fatura mais de 288 Imóvel de mil. alto padrão, né? Porque 280 mil no ano. Exato. Com 3 locação, imóveis, o Angra dos Reis, meu irmão, que é final de semana de 50 mil e tal. Cara, você tem que colocar isso na pessoa jurídica. Senão você vai bater o teto lá em cima e aí vai machucar de verdade. E aí, na hora que você traz para a pessoa jurídica, Acabou, já exige uma organização, já exige uma coisa toda. E aí tem um detalhe que, inclusive, aprendi com o Pablo, que ele mandou um adendo muito específico, que a partir do momento que você coloca o seu imóvel na pessoa jurídica, você, como administração de bens próprios, não pode ser no Simples Nacional. Exato. Você já tem que estar enquadrado no regime de lucro presumido, pelo menos. Exatamente. Aí agora eu vou pra polêmica, que eu acho que vai acabar. Vai, assim, não vai servir pra porra nenhuma. Como assim? Vai acabar o quê? Porque ele tá ficando no meio de um jogo que não vai fazer sentido. Ou você vai ficar no simples híbrido lá, ou vai pro lucro real. Mas isso é uma hipótese minha. Porque ele tá ficando tão complexo, o presumido, porque tem a majoração do presumido e tal, etc., que eu acho que ele vai acabar assumindo. Mas isso é uma hipótese minha de médio prazo. O problema do médio Simples Nacional, que hoje há muitos que defendem que pode ter Airbnb no Simples Nacional. Explicação rápida. A lei do Simples Nacional diz expressamente algumas atividades econômicas que não admitem o Simples, dentre as quais locação de bem imóvel próprio. Essa regra tinha uma vírgula, até o ano passado, que dizia, salvo se for fato gerador de ISS. Essa vírgula é que deixava uma margem para o Airbnb. Essa vírgula. Por quê? Locação de bem imóvel próprio está fora do Simples. E aí tinha, vírgula, salvo se for fato gerador de ISS. Com o CBS, então, e geraria ou não? Essa vírgula caiu com a Lei Complementar 214 ano passado. Ela não existe mais. Esse trecho foi alterado, ele foi tirado. Logo, a regra é, não cabe locação de bem imóvel no Simples Nacional. Ponto, acabou. Isso. Zerou a discussão. Porque mudou. Para mim, o entendimento era esse desde o começo. Nem sabia dessa... Exatamente. Essa discussão... Por que o ISS? Por que diz assim, salvo se fosse fato gerador de ISS? Assim, imagina que você tem um galpão. O galpão é seu. Mas ali você está prestando um serviço de alguma coisa, tem um evento lá dentro. Então ele é alvo, aquela locação é alvo de ISS. Porque você vai estar fazendo uma locação para prestar um serviço lá dentro. Entendi. Esse hotel onde a gente está. Exato. A gente está fazendo um evento. A gente está pagando a locação do evento, mas é um serviço. O imóvel está acoplado à entrega do serviço. Espaço de evento, galpão logístico. Galpão logístico, tudo Entendeu? isso. Aí você poderia... Aí você é sujeito a ISS, é um ser... caracteriza aquilo como uma prestação de serviço, logo tem ISS. E aí, esse movimento, por exemplo, se o cara tem mais de 4 imóveis, pelo menos 4 imóveis, ele conseguiria fazer uma PJ integralizando o capital? Ele integraliza os bens da PJ com esses imóveis. Esses bens passam a pertencer à PJ. Existe uma discussão que daria outro podcast, que eu vou evitar trazer para cá, porque vai machucar a gente, que é a discussão do ITBI, da imunidade do ITBI. É um tema
que tem temas repetitivos em andamento, então tem uma discussão jurídica que é muito severa, mas, em princípio, o Poder C ia lutar para tirar o ITBI, para não incidir, ao menos em parte, o ITBI, e ele passa a monetizar a locação ali, na própria pessoa jurídica. Onde é que entra um outro assunto daqueles 3 dedinhos que o Gigante colocou aqui? Ó? Olha, tem o consumo, tem a alta renda, ainda tem o IGF, né, o grande fortuna. Renda, consumo, renda e patrimônio. Exato. Onde é que entra agora o segundo dedinho que o Gigante colocou ali? Renda. É da renda. Porque a partir de janeiro desse ano já está valendo a regra do imposto sobre alta renda, que é o imposto de renda da pessoa física mínimo. Qualquer pessoa que ganhar sobre todas as suas rendas, e aí junta dividendo de empresa, seguro que recebeu de um pai falecido, todas as rendas que a pessoa receber, se essas rendas somarem mais do que 600 mil no ano, ele está sujeito a um imposto de renda mínimo, independente de ele ter, por exemplo, filho na escola, pagar pensão e tudo mais. O que vai acontecer na prática? A gente vai ter que evitar que venha mais renda para a nossa pessoa física. Para a nossa pessoa física, a gente tem que trazer só o que é estritamente necessário. É isso. E aí, se você vai ganhar dinheiro com Airbnb, é melhor que esse dinheiro já se acumule dentro de uma empresa. Posso fazer um parênteses Deve. Porque aqui tem um ponto importante, que tem uma lógica para isso, tá? E eu não acho a lógica ruim. A gente está copiando algumas coisas de uns modelos que existem lá fora, modelo americano, modelo europeu, sobre essa mudança toda tributária que a gente está fazendo. E a lógica de você tributar a pessoa física é fazer com que, se você tiver tudo isso na pessoa jurídica, você mantenha a economia girando. Então, se você tem uma PJ, né, uma empresa que é dona desses imóveis, e você tem outros negócios aqui, e aí, idealmente, você vai ter uma holding em cima, dona de todos os negócios, você não precisa voltar o dinheiro para a pessoa física e tributar. Você faz o dinheiro circular entre elas e mantém o dinheiro na economia rodando. A economia americana, por exemplo, quando você saca dividendo, não é 20, não é 10, é 40. Dependendo do tamanho do que você faz. O imposto é muito maior a mordida na economia americana. Por isso que todo mundo nos Estados Unidos tem empresa. Por quê? Que o dinheiro sobe, ele pega aquele dinheiro. Por que o americano toda hora compra carro? Por que o americano toda hora compra casa? Por que ele toda hora está comprando e consumindo? Porque a mordida do tributo é maior do que consumir. Isso. Para você ter uma ideia, no final do ano, quando os americanos começam a fazer conta de quanto vai pagar de imposto, sabe qual é a maior data de venda de carro nos Estados Unidos? Não. 30 de dezembro e 31 de dezembro. Porque o cara vê que tem imposto pra caramba pra pagar aqui, é melhor comprar um carro, porque daí é melhor... Em vez de pagar imposto. É né? isso. Por isso que... Então a lógica de manter o dinheiro na economia girando. Então assim, só porque a gente dá porrada, né? Tributo é ruim. Tem coisa que faz sentido. A gente vai aumentar o volume de dinheiro circulando na economia e vai fazer a economia girar. Isso não é ruim, isso é bom. Né? Então só pra gente não... demonizar toda a mudança tributária. E para quem é, por exemplo, gestor, né? Você como uma pessoa que também está envolvida nesse universo de gestores profissionais de Airbnb, como que a gente pode obter algum tipo de vantagem, não sei se vantagem, mas eficiência tributária, né? De você, cara, em vez de você fazer isso, faz aquilo. Porque aí sim você pode ser enquadrado no simples, não vai mudar muita coisa, acho que para o gestor. Sim. Como que você vê o impacto do gestor para o gestor? Então, para o gestor depende do volume de imóveis que ele está fazendo a gestão. Porque daí você vai começar a botar aí... Porque a gestão em si é serviço. Certo. O cara que é gestor, é uma empresa normal prestando serviço, como eu e ele aqui, o financeiro e o advogado prestando serviço. Não muda nada. Então, para ele, a lógica é igual. CBS, IBS, renda e patrimônio. Eu acho que tem nessa história toda... Então, assim, para ele, não muda muito o jogo, porque ele vai continuar entregando a nota fiscal dele para o dono do imóvel, dizendo aqui, ó, o meu serviço de administração para você. E acabou o problema. O que ele pode fazer e começar a olhar, e para ele tem uma complicação que geralmente essas empresas, essas pessoas que têm 1, 2, 3, 4 imóveis, né, ao menos, que entregam para os administradores, existe, na minha visão, uma oportunidade de acoplar serviço para esse cara. Porque o que esse cara não sabe fazer, a gente sabe fazer, que é, opa, você tem 3, 4 imóveis? Me dá aqui que eu ajudo você a organizar a sua vida tributária. Porque agregar valor. Agregar valor.
Então, assim, existe uma oportunidade clara do administrador que quer agregar valor pro proprietário, ele tem como. Porque vai ter um monte de... Essa confusão toda que a gente está discutindo, o administrador, como vai fazer para muita gente, consegue ganhar... Tem uma oportunidade clara ali dele botar isso na mesa. Isso é uma outra coisa. A segunda, que a gente não chegou lá ainda, mas a gente vai chegar, na minha opinião, né, que é nos 3 dedinhos, né, que a gente vai chegar no patrimônio, é que... vou antecipar a conversa porque eu acho que é importante, né? Para quem tem acima de 10 milhões de patrimônio, então pouco importa se você tem 3, 4, 5 ou um imóvel que vale mais de 10 milhões. Tá no teu CPF ou na PJ que você é dono que tem aquele patrimônio que tem mais de 10 milhões. Pouco importa. Tá no teu imposto de renda que você tem mais de 10 milhões de patrimônio. Todo ano você vai ter que pagar agora 1% de imposto, que a gente está sendo chamado de imposto sobre grandes fortunas. Você vai ter que pagar 1% todo ano, o bem tendo liquidez ou não. Então, bateu 10 milhões e R$1, você vai ter que pagar... É um IPTU sobre tudo. E todo ano. Não é uma vez por ano. Paguei e acabou. É todo ano. Então, é de 1% entre 10 e 20 milhões, 2% de 20 a 30 milhões e de 30 milhões para cima, 3%. E aí... Pegando o gancho para o administrador, o que é legal? Que eu acho que tem que ver como oportunidade. Tem um monte de gente com um monte de imóvel parado que ele precisa gerar liquidez para pagar o imposto que ele tem. Então, existe uma oportunidade clara de dizer, você vai pagar um imposto aí que você não está preparado porque esse imóvel está parado. Bora botar ele para jogo. Então, eu acho que nesse sentido... vai ter muito mais imóvel entrando para jogo, porque eles vão precisar gerar renda para poder pagar o imposto sobre patrimônio lá na frente, né? O IGF lá na frente. Então, eu acho que a gente só vê problema, tem uma oportunidade. Eu acho que vai vir mais imóveis para mesa. Vão vir mais imóveis para mesa. Tem Agora, mais gente... vai obrigar, e é isso, vai melhorar o serviço, você vai poder aumentar como gestor, né? O teu faturamento sem aumentar a quantidade de clientes, que você aumenta o ticket, porque você agrega serviço, então o serviço de análise tributária, etc. E tem um detalhe maior, tem que profissionalizar a gestão. Por quê? Aí vem a questão do creditamento de BS-CBS. Ia chegar nisso. O dono do imóvel... Se ele for contribuinte BS-CBS, ou seja, se ele for uma PJ e a tendência carrega para isso, para quem vai aumentando o volume, se ele for uma PJ ou uma física, e aí vai ser burrice, mas beleza, que seja contribuinte BS-CBS, ele não paga mais um centavo sem que o prestador de serviço dele, ou fornecedor de imóvel, ou de fornecedor de insumo, ou de qualquer coisa, não seja também um pagador de BS-CBS. Então, por exemplo, aquela obra que o cara faz, compra um imóvel no leilão, e aí dá aquele make-up, que tem um nome lá, facelift, como é que é? House flipping. House flipping. Eu sempre falo facelift. Facelift. Né? Porque minha mulher... É quase isso, é parecido. É parecido. A minha mulher faz quase todo procedimento, meu irmão, que eu só lembro desse nome aí. Ela todo ano é malha fina por causa de nota fiscal de procedimento. Então, quando faz o house flipping, não vai ser com Severino. Porque vai ser com uma empresa Severino eu não vou me creditar de BS-CBS. A mesma coisa vai valer para o gestor. Aí agora eu vou complicar um pouquinho, pode? Porque agora manda bala. Porque na verdade tem mais uma complicação nessa conta. Que a lógica tá perfeita. Só que, imagina assim, eu vou contratar o Severino lá, que me cobra R$2.000 e emite nota. E eu vamos supor que o imposto é 10%, então eu vou me creditar de 200 prata. Então, na verdade, para mim, líquido, o serviço custa 1.800. Por quê? Porque eu paguei 2.000, mas 200 eu vou usar de crédito para cima, beleza? O que é melhor? Você contratar um cara que é 2.000 e te emite nota, um cara de 1.900 que não emite nota, entendeu? Então, por que eu tô dizendo isso? O cara que tá no Simples Nacional... não emite, ele não se acredita. Aí tem um tal do simples híbrido, que se acredita. Então, você vai ter que fazer, toda hora que você tiver que contratar um fornecedor, você tem que fazer conta. E validar se ele recolhe orçamentos isso. de valores diferentes podem ser iguais. Pode ser, e eles podem ser... Você entendeu a conta? Sim, Porque, assim, sim.
Esse de 2.000, puta, é mais caro, mas eu tomo crédito de 200, é 1.800. O cara que 1.900 que tá no Simples é mais caro no final das Fica contas. um jogo de conta o tempo todo. Mas Aí tem você um vai outro dizer detalhe. mas aí você vai fazer o seguinte, mas eu não pago CBS e IBS. Então, bicho, vai no mais barato, porque não faz sentido. Então, pra você que não paga CBS e IBS, não tem que pagar o de 2.000, tem que pagar o de 1.900. Então você volta pro Severino, entendeu? Total. Então, assim, criou uma complexidade pra análise Sim. que não é trivial. Você pega, por exemplo, o gestor, né? O gestor, a partir do momento que ele tem empresas que ele terceiriza a limpeza. Sim. Se essas empresas recolhem um CBS e IBS, eles podem tomar de crédito Isso. essa alíquota a depender do tamanho desse cara, né? Porque se é um gestor que tem 10, 15, 20 imóveis, eventualmente vale mais a pena o Severino mesmo, porque vai ser uma alíquota muito pequena, né? Isso. Exato. Até porque se esse gestor, por exemplo, quiser atuar na pessoa física dele e ele faturar até 600 mil no ano, e, portanto, menos de 50, até 50 mil por mês, ele fica fora da alíquota de IRPF mínimo, na física. E aí ele vai ficar normal, que é o imposto de renda progressivo. E aí ele vai poder deduzir as despesas de filho, de escola e tal. E pode ser que no final do dia, ele, como gestor, tenha um custo fiscal global menor, por exemplo, do que ele tivesse uma PJ. Só que a tendência é que ele preste mais serviços para proprietários de Airbnb que não sejam contribuintes. Ou seja, vai ter um chinelo velho para um pé descalço, sacou? Todo mundo, vai ter espaço para todo mundo. Se você vai se encaixar, aquele carinha que faz o serviço de manutenção lá no ar-condicionado, é melhor contratar uma empresa ou não. Vou repetir a minha frase lá do início. Bicho, você tem que entender quem é você, onde você está nesse contexto, fazer análise para você e você não pode pegar a análise, que é o que tem muita gente fazendo. Sim. Assim, eu sou um cara fã da criação de holding, porque eu acho que tem um monte de coisa que a gente pode melhorar na estrutura e tal. Mas não assuma que é porque o coleguinha tá fazendo, Que você que deve é pra fazer você. Claro. Entendeu? Essa é a lógica. Então você tem que analisar o teu E caso. botaram o 20 em Celta, pô. Os caras querem botar o 20 em Celta. Entendeu? Pode. Então, por exemplo, o cara tem um monte de bem, ele tem 3 imóveis, mas ele tem uma fazenda parada. O problema é a fazenda parada. Então, assim, você vai começar a olhar um monte de coisa associada. Então você tem que voltar na pessoa física para entender e ir fazendo a conta toda para saber o que você vai analisar. Agora, o que não pode fazer, me corrija se eu estiver errado, é você ter uma empresa com os seus próprios bens e prestar serviço de gestão para outras pessoas. Ou pode? Pode, mas fazer isso? o ideal é que você tenha isso em 2 CNPJ. Não, sim, mas estou dizendo no mesmo CNPJ. Não é proibido. Não tem proibição nenhuma. A diferença é que você vai, por exemplo, desculpa te interromper, Não. mas se você prestar serviço de administração, você vai poder estar no Simples. E se você tiver a empresa de locação, você não vai poder estar no Simples. Aí eu tenho que estar no E aí você presumido. pode ter uma no Simples e outra no presumido. Calma, porque isso vai levar a possibilidade de você ter que enquadrar as duas num faturamento total igual ao do Simples, que é de 4,8. Então, mas a partir de 3,6, se você é serviço, já não vale mais a já pena. não vale sobe. mais a pena. Então, assim, tem muita gente que, inclusive, não sabe disso, né? Para serviço, cara, passou de 3,6, não precisa nem esperar chegar ao 4,8 milhões. Já troca. Já troca. A galera do já digital, vale às vezes, não sabe. porque não, já- eu sou o cara que mais... Quanto dá 3,5? Opa, bora. É isso aí. Já vai Bora, pro presumido. Bora. Então, se Bora. o cara fatura, por exemplo, até 3.600 na administração. 3 milhões e 600. pra quem Isso, não- 3.600 na administração. E na locação, por exemplo, somando com a administração, ele não fatura mais do que 4,8, somando, vai valer a pena ele ter uma empresa no lucro presumido para bem próprio e uma no Simples Desde para... que você tenha mais de 10% da sociedade e tal. Tem outras regrinhas, mas enfim, é isso. Exato. Tem um monte de- Basicamente, pegar cada pessoa. E o que a gente vê muito é que, pelo menos esse setor de temporada, não tem tantos contadores que eventualmente possam Não. orientar especificamente, porque é um recorte muito específico, né, É do muito mercado. específico. É muito específico. E quando você entra na página dos portais, Book, Airbnb e tal, etc., tem uma briga sobre quem emite a nota fiscal para quem e tal. E aí o cara diz que não tá aqui, tá lá fora, então ele não vai emitir nota fiscal nenhuma. A Booking emite. Então, a Airbnb... O Airbnb não. Não Exato. emite. Emite assim, por exemplo, você é um anfitrião do Airbnb. Eu nunca recebi uma nota fiscal do Airbnb da comissão que eu pago pro Airbnb, mas da Booking eles emitem uma nota fiscal da comissão que se paga para eles. Isso. Então, É porque no frigir dos ovos, eles precisam dar um jeito de... Como é que eles vão... Se eles não estão cobrando ninguém, emitindo nota fiscal de ninguém, como é que eles estão dando entrada no dinheiro da empresa lá? Ele precisa emitir nota fiscal contra alguém, entendeu? Então, e para quem faz administração de temporada, volta e meia deve receber, quem tem mais volume de... O hóspede perguntando, eu preciso da nota fiscal. Eu falei, então, amigo,
não é comigo não. Você tem que pedir ao proprietário. Mas o proprietário não tem que emitir, porque ele também... Aí entra na história. É um imóvel, não tem CBS, não é contribuinte e tal. Que já vale a regra agora, a mesma coisa. Só que em vez de ser CBS e IBS, é pro ISS, PIS e COFINS. Mas vai ter pelo menos eu ouvi que vai ter um sisteminha em que o proprietário vai ter como emitir uma nota fiscal. Ele é obrigado. Vai. Ele é obrigado a emitir. Então, eles estão, assim, vamos lá, né? Qual é a complicação? Tem um monte de coisa que a gente está achando que vai fazer e acontecer do jeito. Porque a regra está baixando, por exemplo, o Papo falou da alíquota que acha que presume-se que vai ser 28, não sabe. Então as regras estão definidas, mas ainda estão faltando as normativas. Então tem muita norma faltando de como isso vai ser implementado, entendeu? Então tem muita lenha para queimar nessa história. Porque se a gente pegar o aluguel de temporada hoje, ele é entendido não como uma relação de consumo, e sim como uma relação locatícia através da lei do inquilinato, que não se emite uma nota fiscal, no máximo um recibo. Isso. Só que o aluguel de temporada, pelo menos dentro da lógica do IBS e do CBS, ele foi enquadrado como hotelaria. Então fica confuso. Na verdade, agora, a Agora locação, tá claro. mesmo que não seja de temporada, passa a exigir a emissão de nota fiscal. Isso. Até Para a quem tradicional, é contribuinte. né, inclusive. Até a Então, tradicional. Mas para quem é contribuinte. Para mim, do CBS e do IBS. foi o que a gente tava falando lá fora, eu tava falando com você. Por pior que seja, para mim é melhor. Por quê? Porque resolveu. Tinha-se uma zona cinzenta dessa discussão, agora tá claro, é isso aqui que tem que fazer. Acabou a discussão, entendeu? Por pior que seja. A gente pode discutir se é bom ou é ruim, Sim. mas acabou a zona Dê-me a cinzenta. regra, ainda que ela seja ruim, mas dê-me a regra. É isso, agora tá tem definido. muita coisa para rolar ainda que ao longo do tempo a gente vai descobrindo e conforme o desenrolar da reforma tributária, certos ajustes vão sendo feitos. Mas eu acho que o mais interessante para a gente levar dessa conversa aqui é não pegar uma regra fixa de que é X ou Y. Claro que você tem modelos específicos que você pode adequar à sua gestão, ao seu patrimônio. Então, muito obrigado pela presença, Klaus e Pablo. Tamo junto. Deixem as suas redes sociais aí, procurem eles eventualmente se tiverem dúvidas, ou seja, para compor uma holding, a depender do seu tamanho, Fazer do conta. que você quer, fazer conta exatamente. @prof. Pablo Arruda. Segue lá. @Klaus Merose, fica fácil. O seu é fã. @Klaus Merose. Boa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, você vai colocar os seus imóveis numa PJ? Você tem um imóvel, 2 imóveis, mais de 3 imóveis? Qual é o seu cenário? Você quer ter um imóvel? Pois é, exato, né? Você quer comprar e vender porque você tem 1 zilhão de formas de trabalhar com o mercado imobiliário e o aluguel é um pedacinho desse grande ecossistema imobiliário que existe para, eventualmente, você auferir renda disso. Então, espero que você tenha gostado desse podcast. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Nos vemos no próximo. Até mais.